Meu irmão, minha irmã, o Senhor te dê a paz. Estou com alegria no coração muito grande em partilhar com vocês os frutos do nosso capítulo das esteiras. Participei no último final de semana, lá em Canindé. Eu, Frei Suelton, daqui de Uberaba, da nossa fraternidade, ele é o nosso assistente. E aí não tem como a gente dizer em palavras, mas eu vou tentar, assim como eu disse na semana passada, que viria nesse final de semana, um vídeo. Então eu não pude gravar ontem, toda sexta-feira sai, então estou gravando hoje no sábado, mas para dizer assim, foi realmente uma experiência de rica fraternidade, de uma espiritualidade franciscana, francisclariana, daquelas que a gente não tem como dizer em palavras, mas se sente responsável em partilhar com vocês, porque a gente não deve guardar no coração as coisas boas, né? Deus plantou tanta coisa boa nesse encontro, agora plantou também compromissos. E é nesse espírito que eu trago para vocês, não simplesmente o material. Claro, vou deixar aqui embaixo o chamado Testamento de Canindé. É um documento que vai orientar a nossa caminhada por muito tempo, acredito, aqui em terras brasileiras. Por quê? Tem a ver com os passos que nós demos de fidelidade ao Evangelho, de acordo com os passos que foram dados por São Francisco. Isso no passado, já há 800 anos. Mas não dá para ficar só lembrando o passado. O passado é importante, claro que é, mas hoje a gente olha, né, no retrovisor para ver o que a gente percorreu, mas a gente tem que estar com o olho no futuro, os passos que devemos dar. Então vamos lá, não tem como, e você vai perceber na leitura, né, são algumas poucas, não são tantas páginas, mas seria importante que depois você lesse o documento como ele está na íntegra, mas eu vou apresentar algumas coisas que são importantes, porque são compromissos proféticos que nós assumimos, mas a partir da nossa espiritualidade, do nosso carisma, daquilo que é próprio da nossa caminhada, da nossa chamada mística. Então vamos lá, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas que o documento traz. Por exemplo, já no comecinho, o documento fala que Canindé é descrito, né, como um lugar de escuta e acolhida. Por quê? Ele acolhe não só os pobres, aqueles que vão em devoção até os pés de São Francisco, de Canindé, né? Não. A gente acolhe também o grito dos pobres e da terra. Porque cada pessoa, quando sai do seu lugar, não só vindo a pé, caminhando a pé, de Fortaleza até lá, mais de 100 quilômetros, mas pessoas que vão para lá de diversos lugares, não só do Nordeste, do Norte, mas do Brasil. Para quê? Porque ali, naquela simplicidade do nosso povo, nós percebemos que há, nas romarias, uma confiança na providência divina. Já no início é dito isso. Não vou ler o texto aqui, viu? Mas vou chamando a atenção para os pontos. Depois, quando se fala sobre isso, vejam que a experiência que os romeiros fazem lá é do cuidado, da atenção. Então, aquilo que estou falando até quase São Francisco, Papa, né? O nosso Santo Padre, né, que está no nosso coração, Santo Padre, o Papa, o Francisco, ele dizia sobre a cultura do cuidado. Então é importante, já no segundo parágrafo, é dito que esse testamento propõe uma cultura que une a religiosidade popular à proteção das pessoas e das situações mais vulneráveis. Isso serve como uma rede de apoio e denúncia contra as injustiças. Então é nesse sentido que a fé, a oração, a religiosidade nunca se distancia de uma consciência crítica, eu já disse aqui no canal, né, uma consciência que seja crística, quer dizer, a partir de Jesus, nós termos assim, uma posição, uma maneira de enxergar a realidade e tomar posição. Depois, como franciscanos e franciscanas, nós queremos ser fiéis ao carisma. Então nós devemos fazer uma observância fiel à regra de vida, a nossa regra de vida e do Evangelho. Bom, eu coloco aqui que nós fizemos agora aniversário da última regra que foi editada. Então, depois vou deixar aqui também na descrição alguma coisa a respeito da nossa regra de vida, que é observar o Evangelho de Jesus. Mas ele tem alguns artigos, a regra é curta,
né? Mas eu vou deixar para vocês que vocês possam conhecer a beleza da nossa vida franciscana. Sejam os frades, sejam as irmãs, mas nós, leigos, da Ordem Franciscana Secular. Conhece? Já participou de alguma reunião nossa? Seja bem-vindo, bem-vinda, será sempre muito bem-vindo e bem-vinda. Participe. Depois, por que isso? São os desafios do nosso tempo que vão dizer se a gente está sendo fiel ou não ao nosso carisma e fiel à nossa regra, né? Carisma e regra estão ligados, é como carne e unha, como cara e coroa, indissociáveis. Depois, qual o nosso olhar? No documento você vai perceber a questão da escuta, do olhar, né, de caminhar, são alguns verbos, né? Então, o olhar a partir dos sofredores. Por quê? Observar o mundo a partir desse olhar prioriza a ótica das pessoas que são mais humildes, dos órfãos, dos estrangeiros, dos excluídos, em contraste com uma lógica que a gente vê hoje, que é a lógica do mercado, do capital, a lógica dos grandes conglomerados, em que o ser humano pouco ou nada significa. Depois, a partir desse olhar, a gente chama a atenção para, isso está no número 4, né? Aí, número 5, lembra o nosso tripé da espiritualidade franciscana, que é a encarnação, o mistério de um Deus que se faz um de nós, o presépio, tão amado por Francisco, que até criou o presépio, né? A Eucaristia, o altar, Francisco ama o Cristo Eucarístico, está ali, né? E depois a paixão, o Cristo pobre e crucificado. Então, no documento você vai perceber muito bem isso, que não dá para a gente, na vida franciscana, na vida cristã de um modo geral, mas na nossa vida franciscana, falar senão a partir da experiência de fé. Então, a espiritualidade. Agora, a experiência de fé, ela passa por alguns compromissos, e o documento, o testamento, apresenta esses compromissos que estão na linha da visão daquilo que acontece na sociedade e aquilo que a gente tem que responder no campo ético. Ainda que nós não tivéssemos fé, qualquer ser humano deveria, por uma questão ética, tomar posição, que é, nós estamos vivendo nesses dias, esse embate todo, apoio ao fim da escala 6x1, que defendeu o direito ao descanso, a convivência familiar, isso está no número 9. Não fale nada antes de ler esse texto e antes de pesquisar seriamente o que está em jogo, tá? Porque quando foi para acabar com a escravidão, vai acabar com a economia, vai acabar. Quando foi para trazer, por exemplo, a carteira assinada, vai acabar com a economia. Quando foi para trazer, assinar a carteira das empregadas domésticas, vai acabar com... Sempre assim. Então a pessoa acha que porque vai defender os direitos, fazer com que as pessoas tenham acesso a direitos, vai acabar. É lógico que pede que os direitos sejam observados, sejam defendidos. Não vai acabar com a economia, porque acabar com a economia seria acabar com o ser humano. Aí sim, se acabar com o ser humano, acaba com tudo, né? Bom, qual o outro, uma vez que a gente faz esse compromisso, um apoio, né, a promover a chamada economia de Francisco e Clara, de inspiração lá do Papa, a iniciativa do Papa Francisco, como meio de combater as desigualdades sociais. Se você não está por dentro do que seja a economia de Francisco e Clara, pesquise, meu irmão e minha irmã, pesquise. Tem muita coisa sendo dita, muita coisa sendo feita em todo o planeta a partir dessa iniciativa. Bom, e depois, muito concreto, o abandono dos chamados combustíveis fósseis e faz também uma crítica às chamadas transições verdes, porque muitas vezes mantém os modelos de exploração. Então, você no documento você vai perceber isso. E, por fim, o documento faz um compromisso e quer fazer com que essa seja uma proposta concreta, né? Transformar o Santuário de Canindé, que é a chamada Assis brasileira, no chamado Santuário de Canindé como referencial de conscientização socioambiental, né? Justiça, paz, integridade da criação. No fundo, seria o Santuário Nacional da Ecologia Integral. Isso aí, sabe, é como que um compromisso e tomara que a gente consiga. Agora, eu gostaria de apresentar algumas questões e você respondesse, participasse na chamada reflexão partilhada que eu vou deixar aqui embaixo na descrição.
no primeiro comentário fixado, que é o seguinte: o documento fala, principalmente para nós que somos professos franciscanos, que nós sejamos menores entre os menores. É o princípio chamado a minoridade franciscana, né? Então, como a nossa fraternidade pode, na prática, estar mais presente onde ninguém quer ir ou estar, aqui em Uberaba, aqui na nossa cidade, aí, meu irmão, na sua cidade. Depois, para quem é devoto, quem ama São Francisco, o documento diz que a gente tem que trabalhar para viver, não viver para trabalhar, somente para trabalhar, né? Então, como a espiritualidade de São Francisco pode nos ajudar a encontrar mais tempo para Deus, para a família, no nosso dia a dia? E por fim, para todas as pessoas, é claro que essas perguntas podem ser respondidas todas, né, por você, claro, mas de um modo geral, o testamento propõe que Canindé seja esse santuário da ecologia integral. O que você pode mudar hoje em sua casa para cuidar melhor da nossa irmã, a Mãe Terra? E como São Francisco ensinou tanto, né, o padroeiro da ecologia integral. Me estendi um pouquinho nesses 11 minutos, deixo um abraço fraterno, paz e bem, meu irmão e minha irmã, paz e bem.